Quando Deus me chamou para servir em missões, Ele usou algo muito simples, mas muito poderoso: a arte. Era a ferramenta que Ele tinha escolhido para que eu fosse ao encontro dos que mais precisavam ouvir do seu amor. Eu, Pauliene, nem sempre entendi o que era missões. Na verdade, fui apresentada a esse mundo de uma forma bem inusitada. Em 2014, mudei de bairro e comecei a frequentar uma nova igreja que falava sobre missões com grande entusiasmo. Lá descobri que havia muito mais do que eu imaginava, uma paixão por alcançar aqueles que nunca havia ouvido falar de Jesus. Na primeira conferência de missões, eu fui convidada a orar por um continente. Eu era completamente alheia a esse universo. Havia bandeiras de tantos países naquele lugar, culturas e histórias que eu mal entendia. Quando o pastor me convidou a orar, o único continente que eu sabia alguma coisa era a África, por conta da sua necessidade que vi nos noticiários. No entanto, o pastor me disse que alguém já havia escolhido esse continente e insistiu para que eu orasse pela Europa. Na hora, fiquei contrariada. A Europa parecia tão distante, tão diferente, que eu não conseguia me conectar com aquilo. Mas ainda assim aceitei. Quando coloquei a bandeira que representava a Europa sobre meus ombros, algo indescritível aconteceu. Uma sensação profunda e pesada me tomou, como se o peso espiritual daquele continente caísse sobre meus ombros. Meus joelhos fraquejaram. Eu senti de forma tão intensa o vazio espiritual daquelas terras que parecia distante e agora parecia real, palpável. Quando terminei de orar, caí no chão, tomada por uma dor que eu não entendia, mas que me marcou muito. Aquela experiência me abalou profundamente. Foi ali que comecei a entender que Deus tinha algo especial para a minha vida. Ele me chamava para os povos, e desde aquele momento meu coração nunca mais foi o mesmo. No ano seguinte, durante a outra conferência, ouvi a história de uma menina em uma aldeia africana. Seu maior sonho era ter um par de sapatos que realmente coubesse nos seus pés, porque ora era pequeno demais ou grande para ela. Naquele momento, Deus me fez ver a minha própria vida, o meu armário cheio de sapatos e que eu quase nunca usava. Aquela cena foi um confronto direto com a minha futilidade, com a vida de excessos que eu levava. E foi ali que Deus me pediu algo. Quando o pastor fez um convite para entregar algo significativo ao Senhor, olhei para os meus sapatos favoritos, que estavam ali nos meus pés, aqueles que eu tinha tanto apego. E senti no coração que Deus me pedia para entregá-lo. Quando caminhei descalço até o altar e com os sapatos nas mãos, entendi que não estava apenas entregando um par. Eu estava entregando meus sonhos, meus planos, a minha vida. E Deus falou ao meu coração: agora, de pés descalços, você está totalmente dependente de mim. Eu vou te levar a lugares onde você jamais imaginou ir. Foi então que eu tive uma visão de muitas terras passando por debaixo dos meus pés. Deus me mostrava que eu caminharia para lugares distantes, onde o seu nome ainda não era conhecido. Eu queria servir na igreja, mas não sabia cantar, nem dançar, nem pregar. Foi quando o pastor sugeriu que eu ajudasse com as peças de teatro. E foi nesse momento que vi a arte como uma forma de alcançar lugares onde a igreja tradicional não chegava. O teatro se tornou uma ponte, uma ferramenta para tocar corações em hospitais, escolas e compartilhar o evangelho em lugares e contextos que de outra forma estaria longe do alcance da palavra. Com o tempo, conheci uma companhia missionária que usava o teatro como evangelismo. Eles trabalhavam no sertão nordestino e foi aí que Deus me desafiou a dar um passo maior. Fui chamada para servir com eles, mas para isso precisaria pedir demissão do meu trabalho. Meu patrão, que era ateu, não compreendia minha decisão e me deu um longo prazo para pensar. Até que em um momento inesperado, ele me contou que ouviu uma voz dizendo para libertar um pássaro da gaiola. Ele entendeu de imediato que essa voz se referia a mim. E assim assinou minha demissão. Peguei minhas coisas e me mudei para o sertão. Eu me apaixonei por aquele lugar tão quente e árido, mas tão cheio de vida. Calor escaldante, a terra seca, tudo isso parecia fazer parte de mim. Caminhávamos por horas de uma comunidade para outra. E eu sabia que aquele solo árido seria onde meu coração descansaria. Através do teatro, ministramos sobre temas que muitas vezes são ignorados, como abuso infantil. Vi crianças se levantando, encontrando esperança e pela primeira vez entendendo que não precisavam se sujeitar ao abuso. Deus estava usando a arte para levar cura e liberdade. Mas Deus tinha algo mais para mim. Em um intervalo de almoço, sentada ao longe da base, Deus me deu uma visão, onde cortinas se fechavam diante daquela base. Entendi que o tempo no sertão estava se esgotando. Eu resisti. Como poderia Deus me tirar de um lugar em que eu amava tanto? Mas pouco tempo depois, tive um sonho. Em um país em guerra, com pessoas fugindo, tentando sobreviver. O desespero era palpável.
Acordei com o coração acelerado e logo Deus começou a mover em direção aos refugiados na Europa. Agora estou me preparando para servir entre os refugiados na Polônia. Eles vêm de guerra, de lugares onde a dor e o sofrimento parecem nunca ter fim. São pessoas que perderam tudo, inclusive a capacidade de sorrir. E mais uma vez, Deus me chamou para levar a arte até eles. O teatro será uma ferramenta para que crianças e mulheres que carregam traumas profundos possam se expressar, encontrar cura e finalmente experimentar o amor de Deus. O sertão e a Europa podem parecer mundos opostos, mas a missão que Deus me confiou é a mesma: amar. Não importa onde meus pés toquem o solo, a missão é sempre a mesma. E agora eu te desafio. Quais são os sapatos que Deus está te pedindo para entregar? Talvez seja o medo, o conforto, os planos que você fez para si mesma. Deus não precisa dos seus planos perfeitos. Ele só precisa do seu sim e da sua disposição para servir. Essa é a minha história. Uma história de entrega, de missão e de transformação. Que ao ouvir essa história, você seja tocado a dar o próximo passo. E quem sabe entregar os sapatos que Deus está pedindo. A jornada de missões começa com um simples ato de fé. Está pronta para dar o seu? Você ouviu Conectando Histórias. Compartilhe essa história com alguém ainda essa semana.